bem. Primeiramente, eu peço desculpas a vocês. Mas vamos dando continuidade aqui a essa série que a gente vem trabalhando, que se chama Aprendendo com os Provérbios. Nessa série, a gente vai fazer umas dissertações em algumas mensagens dos provérbios bíblicos e ver como que elas são importantes para nos guiar, nos orientar na nossa vida cotidiana hoje, em pleno século XXI, para que a gente esteja cada vez mais próximo de Deus e cada vez mais afastado de coisas que só levam a gente a perder a nossa saúde, a perder a nossa paz, a perder a nossa comunhão com as pessoas, as nossas relações humanas, né? Então, você que está acompanhando aí no seu celular, no seu computador, deixa o teu like, curte aí a rede social, compartilha, espalha para quem você acha que precisa, porque daqui para frente serão só coisas excelentes. E o tema dessa série, o tema, aliás, dessa mensagem aqui se chama Evite as drogas. Bom, talvez você tenha percebido que nos dias de hoje são poucas as igrejas, são poucas as pessoas no meio cristão que ensinam, né, como é que se evita as drogas e por que tem que evitar as drogas, quando na verdade o Evangelho, o Antigo e o Novo Testamento são cheios de mensagens que nos dão esse aporte. E escolhemos essa aqui nos Provérbios de Salomão, capítulo 23, versículos 29 ao 35. Se você quiser acompanhar com uma Bíblia, seja ela impressa ou online, dá uma olhadinha aí, confere. Depois que você ouvir o vídeo, vai lá ler, que vai ser muito legal para você, ok? E você que ainda não me segue nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui essa rede aqui, ó, o Insta. Tá aqui o meu endereço Reinaldo Menezes RJ, para você ir lá e dar esse confere, ok? Então vamos aqui passando. Bom, no capítulo 29, há essa pergunta aqui: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando o vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e escoa suavemente. No seu fim picará como a cobra, e como basilisco morderá. Os teus olhos olharão para mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar, e como o que jaz no topo do mastro, e dirás: espancaram-me, e não me doeu. Bateram-me, e nem senti. Quando despertarei? Então beberei outra vez. Bom, faz uma pequena pausa aqui e volto já. Então vamos ler agora versículo por versículo dos que foram separados. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Versículo 29. Note que esse ais, ele tem um sentido de aviso, advertência. Você já deve ter ouvido ou até se lembrado de uma pessoa dizendo para outra assim: ai de você se você fizer isso, se você repetir aquilo, se você vier, se você voltar. Ai de você, né? Ela fala esse ai com uma intenção de te dar uma resposta à altura se você fizer o que não deve. Não é verdade? E, no caso aqui, essa advertência
esse aviso de que virá uma resposta à altura, é o próprio Deus quem dá àqueles que usam entorpecentes. Observe que aqui a Bíblia só fala do álcool, né? Não fala dos outros entorpecentes que foram descobertos nos séculos seguintes, né? Chegando ao século XXI. Mas vale lembrar que todos eles causam o mesmo efeito mortífero no ser humano, e por terem algumas semelhanças, então, onde está escrito vinho, bebida aqui, a gente pode muito bem incluir, não digo substituir, digo incluir outros entorpecentes, como o caso que eu estou fazendo aqui, sem que isso desconfigure a palavra de Deus, porque o aviso é contra o álcool e contra todos os outros entorpecentes. Amém? Bom, entendido que é o ai, você já deve ter ouvido também pessoas fazendo ameaças aos bêbados, aos embriagados, aos que estão sob efeito de outras substâncias aí, né? Dizendo: ai de você se você me bater, ai de você se você quebrar alguma coisa minha, ai de você se você furtar alguma coisa minha, ai de você se chegar em casa assim, desse jeito. E os problemas acontecem. É uma coisa, né, triste, mas infelizmente isso acontece. Vamos dar um pulinho aqui no versículo seguinte, né? Para entender com quem, para você que não ouviu, está ouvindo agora, entender com quem é que a mensagem fala, né? Aqui, como diz assim, ó: para os que se demoram perto do vinho, ou seja, para aqueles que exageram, né? Que vão além do limite, para os que andam buscando o vinho misturado, ou seja, para aqueles que gostam daquela dose mais forte, aquela dose, né, que deixa na onda, no grau, né, que deixa a pessoa louca, fora de si, né, para o pessoal que, né, se derrama nos entorpecentes. É para vocês que se dirige essa mensagem de advertência. Você já deve ter ouvido falar assim: a Bíblia ela não proíbe beber, ela proíbe a embriaguez. E você também deve ter ouvido falar, com certeza, que igrejas pregam a proibição, né, para evitar, para cortar o mal pela raiz, porque ninguém se contenta com uma dose só, então proíbe geral, que assim a gente vai estar livrando a nós e aos outros. Olha, é bom que você entenda o seguinte: como é que funciona a palavra de Deus? Ela não funciona como intervenção no mundo. Ela funciona como intervenção dentro da própria igreja. Então, vai ter propagandas dos governos aí, como o próprio Estados Unidos, que, né, o pessoal tem como espelho, como exemplo, e lá, cada dia que passa, tem aumentado o número do consumo de cannabis. Alguns estados até liberado, tem gente fazendo fortuna, até brasileiro ganhando dinheiro com a indústria da cannabis lá. Tem. Você vê o Estado de Israel, que utiliza a cannabis como remédio para tratamento de algumas enfermidades, e lá também é liberado fumar. Em Tel Aviv, por exemplo. Eu acho que em outras cidades também. Se eu tiver errado, você pode me corrigir aí nos comentários. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por mais que se apregoe e você acredite que deve se resolver na canetada do governo, isso não vai acontecer. Sempre vai haver consumo de coisas ilícitas, sempre vai haver coisas que são contrárias à sua fé, contrárias às suas crenças, como também são contrárias às minhas e às de muita gente. Mas o que se deve fazer então? Conhecer as Escrituras, e habitar nesse meio sem nos corromper com ele. Assim como muitos foram os homens de Deus que bebiam, mas não se derramavam no vinho, como o próprio Jesus, que bebia vinho e, no entanto, não se embriagava. Assim como também há outros cristãos nos dias de hoje que consomem álcool
judeus mesmo consomem álcool também, e você não vê aí a embriaguez. Pode existir no meio deles que às vezes o cara se embriaga, mas você não vê eles fazendo uma campanha forte a favor disso, a favor das drogas, nem dando esses maus exemplos. Isso é muito legal de ver. Eu acompanho muitos canais, né, judeus, e eu admiro bastante. Mas voltando aqui, agora já falamos que o ai significa aquela advertência, o ai de você, né? Que as pessoas já falam com a mão levantada, da mesma forma Deus falando com a mão levantada para esse pessoal aqui, ó, que gosta de passar do ponto, que busca uma dose cada vez mais forte para ficar bem fora de si. Então vamos lá. Para quem são os pesares? Essa palavra pesar significa lamento, né? Tristeza. Você já deve ter visto em algum lugar as pessoas lançarem nota de falecimento de alguém com a seguinte mensagem: é com muito pesar que anunciamos o falecimento de fulano. Ou alguém recebendo uma notícia de demissão ou remoção de algum ambiente, onde o discurso começa: olha, é com muito pesar que fulano está sendo desligado da banda, está sendo desligado da empresa. E esse pesar, né? No caso, quando não é o caso de falecimento, você deve perceber que ele vem sempre depois de muito esforço, muita tentativa, muita briga, muitas repetições de algo errados. E você também deve lembrar, com certeza você já conheceu alguém que, por causa de bebida ou outros entorpecentes, não ia trabalhar quando ia, fazia de qualquer jeito, faltava, brigava. Eu mesmo conheço pessoas que, depois que se envolveram com essas substâncias, paravam de trabalhar, não queriam ir mais, queriam só ficar na rua usando e usando, sem parar, né? Uma coisa triste, a pessoa nem se importa com as contas que ela tem que pagar, com as roupas que ela tem que vestir, com o arroz e o feijão da mulher, do marido, o leite das crianças. Elas não se interessam por isso, elas só se interessam em buscar cada vez mais aquela dose, aquela sensação que dá no corpo, né? As pessoas, o prazer de quem usa, como a gente percebe nesses versículos, é esse. É aquele prazer que, né, que as outras coisas não proporcionam. Só que isso tem consequências. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Cirrose, né, doenças hepáticas, doenças cardíacas, doenças neurológicas. Alguns casos vira caso de psiquiatria, né? Quantas pessoas aí você já deve ter ouvido falar que por causa daquela pedra foram internadas em manicômios e viraram paciente da psiquiatria porque a substância, tanto a pedra como a farinha, o álcool e outras, acabaram com o juízo da pessoa. Pois é, gente, a química, ela faz isso mesmo. Ela destrói a pessoa. E voltando aqui a falar dos pesares, né? Quantas vezes você já deve ter ouvido falar: olha, é com muito pesar, com muita tristeza que a gente tá mandando fulano embora porque, poxa, a pessoa não quer saber mais de nada, só quer saber de ficar aí perdido pelas noites. O cara some de casa, fica 2, 3, 4 dias, uma semana ou mais, só gastando o dinheiro dele por aí com os outros, né? As famílias ficam aí procurando em IML, em delegacias,
Às vezes vai lá na favela saber se mataram, se tá lá devendo. Às vezes fica até detido na favela e a família tem que ir lá pagar pra soltar. Cara, cada coisa triste. E quantas pessoas você já deve ter ouvido aí, ou presenciado onde você mora, que foram abandonadas, né, pelo marido, pela mulher, pelos filhos, por causa dessas coisas. E as pessoas, elas não fazem isso porque estão sofrendo, porque estão assim, por causa de alguma coisa, não. Elas fazem isso por causa da sensação que o entorpecente causa nelas. Elas acham aquilo gostoso e se dedicam inteiramente àquilo ali, esquecem do mundo e se dedicam àquilo ali. E esse negócio de, você deve ter ouvido falar, beber por tristeza, por isso, por aquilo, até a psicologia deve falar, você deve estar pensando, caramba, como que esse cara tá falando que não é por isso, é só por mero prazer, mera vaidade, enquanto que a ciência fala que não, que tem motivos. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Em momento algum, as escrituras contrariam as ciências, muito pelo contrário. Elas pedem para que a gente conheça as ciências, para que isso nos dê mais fé. Está escrito lá na carta, numa das duas cartas apostólicas de Pedro. No momento agora eu não vou lembrar, mas eu sei que está lá. Se você quiser, você pode pedir que eu faça vídeo para você, faça pesquisa aqui e passo. Vamos falar da psicologia, que é uma ciência. O que a psicologia fala? As pessoas só saem do vício quando elas têm a própria consciência de que elas precisam parar com isso, quando elas passam a não querer mais porque reconhecem que aquilo ali é um problema. E o que isso significa? Significa que a pessoa tem que ser responsável pela sua própria vida, de como ela se conduz. E a psicologia não fala da responsabilidade só para a questão dos entorpecentes, não. Ela fala para diversas coisas, né? Tem gente até que não gosta do psicólogo porque o psicólogo fala que o problema não está nos outros, está nela, e que ela é que tem que se adaptar à realidade. E é verdade mesmo. E você pode perceber que essa mensagem aqui, ela não refuta a psicologia, muito pelo contrário, ela concorda com a psicologia. Por quê? Porque em todo momento, o que os provérbios falam? Da responsabilidade. E é uma questão de responsabilidade, sim. As pessoas que se dão ao vício são pessoas irresponsáveis, são pessoas que elas não pensam nos outros, não pensam em si, não pensam em ninguém. E não é porque o entorpecente dominou ela, não. Antes dela chegar no hábito, né, no vício, ela já era assim. E isso é mal. Isso é muito mal. Porque ela está fazendo mal para ela e agora, com esse acréscimo da dependência, ela acaba fazendo mal aos outros também. E voltando aqui agora nas escrituras, ainda no versículo 29, para quem as pelejas? A pergunta. Peleja tem um significado de guerra, né? Perseguição, batalha. Tudo aquilo, né, que significa você fazer força para derrubar alguém é uma peleja. Ou um grupo para derrubar o outro, com estratégias, com o uso da força, o uso da lei, seja o que for. Se há uma pretensão e todo um caminho para aniquilar um outro indivíduo, um outro grupo, então há uma peleja. E você já deve com certeza lembrar, ou já deve ter ouvido falar de pessoas que, por causa do consumo, por causa desses exageros aí, ó, de se derramar nos entorpecentes,
sofreram essas perseguições e acabaram sendo removidos da vizinhança, do trabalho, né, da escola, de qualquer outro ambiente aí, né? Porque, infelizmente, essa conduta da pessoa leva ela a ser agressiva com os outros, com a família, né? A cometer crimes como furtos, agressões. E você já deve ter ouvido falar de alguma vizinhança aí sua que fez de tudo para botar aquela pessoa para fora do lugar, né? A ponto de as pessoas falarem: olha, se tu não botar teu filho para fora, sua filha, se essa pessoa não sair daqui, a gente vai dar um fim, né? Você já deve ter testemunhado isso em algum lugar da sua vida. Ou então, pergunte para alguém que você conhece, que mora em comunidades, ou até em condomínio classe média, que você vai ver quantas pessoas não já foram expulsas, perderam casa, até casamento. Até casamento as pessoas já perdem em peleja por causa disso. E se você olhar o versículo 30 aqui na sua tela, você vai ver o seguinte: que tudo isso, né, são consequências do abuso, do exagero, do entorpecente. Então a culpa da mulher ter ido embora, os filhos ter largado, não é da mulher, é de quem se derrama nos hábitos, nos vícios. Esse ais, né? Coisa triste da gente ver e saber que um amigo nosso, né, sofreu perseguição por onde ele passa. Todo mundo quer que ele saia dali porque é um mau elemento que só tem tragédia para oferecer, só tem coisas que não valem a pena. Se lembra de alguém que passa por isso? Tá sabendo de alguém que passa por isso? Ou é você mesmo a pessoa que passa por isso? Então acompanhe até o fim, compartilha com quem está precisando. E não liga não que os barulhos que estão surgindo, às vezes você pode estar ouvindo um cachorro latindo aqui, a voz de alguém. É porque não é um estúdio profissional, estou gravando da minha casa, do meu quarto. Como a família aqui é grande, então sempre vai acontecer essas coisas, mas vamos continuando. Para quem as queixas? Bom, essas queixas são reclamações que se fazem, né? Quem é que não reclama de alguém? Quem que está numa situação dessa de, né, derramado aí nos goles da vida, nas pedras, nas farinhas, nas injeções? E essas queixas também significam queixa-crime. Aquela queixa que a própria família, o próprio pessoal do trabalho, as próprias pessoas no geral vão na delegacia e prestam porque foram agredidas por alguém que estava alcoolizado ou sobre outras substâncias, foram furtadas, né, violentadas. E aí essas queixas viram ficha criminal e, se confirmando algumas coisas, entra o processo criminal e a pessoa pode acabar sendo presa, porque dependendo do que ela fizer, por exemplo, o cara, se ele for pego em flagrante, mesmo ele estando alterado, né, sob efeito de substâncias, e ele for pego agredindo uma mulher, é Maria da Penha. De repente, o álcool pode até ser um agravante de pena para ele. Se for comprovado que ele furtou a própria família, o próprio bairro, ou furtou aí na rua, né? Esse negócio aí que o pessoal fica roubando tampa de bueiro, cabo de energia elétrica, assaltando os outros na rua para levar celular, cordão, né? Tudo a gente sabe que é para
vender e pegar o dinheiro e usar essas coisas. E a justiça, ela não vai aliviar ninguém. Vai falar, coitadinho, ele roubou pra tomar um gole, roubou pra usar um negócio. Não. É cadeia. E dependendo da pessoa, do histórico dela, do quanto mal que ela causou aos outros, ela pode ficar até lá jogada, sem visita, sem pai e mãe visitar, sem marido, sem mulher. E às vezes ela pode até sair e quando chegar, a casa já foi vendida, o pessoal já se mudou porque ninguém quer saber mais dela. A mulher já tem outro, o marido já tem outra, os filhos não quer saber. Esses abandonos que as pessoas que usam entorpecentes sofrem, gente, entendam isso. São consequências dos próprios erros dela. Porque esse exagero aqui, demorar perto do vinho e além da conta, buscar, as doses cada vez mais altas de qualquer entorpecente, então a gente pode perceber que é um pecado. Um pecado que traz consequências. Então, se essa pessoa sofrer divórcio, a culpa é dela. Se ela sofrer abandono, a culpa é dela. Se ela apanha na rua, a culpa é dela. Gente, então a gente vê que tudo de ruim que acontece com essas pessoas é por culpa delas mesmo. Não tem... E olha só, não tem diabo usando, não tem demônios, não tem essa coisa dos espíritos desencarnados. Não, é a própria pessoa que faz isso. É a própria pessoa. É uma questão de consciência da própria pessoa. Se a pessoa está com problemas, existem outras maneiras de ela resolver os problemas dela, sem precisar recorrer a isso, que não resolve. Só traz mais problemas. No livro logo em seguida, que vem depois desse, que o rei Salomão deixou escrito, Eclesiastes, existe 2 mensagens nela que ensinam a resolver problemas. Uma dessas mensagens é a esperança, que ensina a gente a investir em novos caminhos, novas oportunidades, ao contrário do que se prega por aí, que você tem que lutar até o fim com alguma situação. Não é assim. Dependendo da situação, você tem que abdicar, você tem que retirar o time de campo. Por quê? Porque as pessoas têm suas naturezas, as pessoas têm os seus egos. Nem sempre as pessoas vão aceitar as nossas propostas, os nossos acordos. Nem sempre elas vão querer saber de nós, porque nós temos o nosso jeito, elas têm os delas. Essa questão do ego existe. As diferenças humanas existem. A palavra de Deus não ignora essas diferenças em momento algum. Muito pelo contrário, ela diz para a gente levar isso em conta. Então, se você está passando por alguma situação em que você vê que não tem como você vencer, é porque realmente não existe vitória para você nessa situação. O que você tem que fazer é se retirar dessa situação. E não insistir a ponto de se entristecer e se derramar em drogas. Se você quer saber mais sobre o que eu estou falando em Eclesiastes 9, versículos 4 e 5, só pede no comentário aí que eu vou e faço vídeo para você. Se no caso aqui, agora voltando ao vídeo, se no caso das queixas, você é alguém que está com ficha criminal aí por causa dessa questão de uso de entorpecente, meu amigo, minha amiga, acorda. Se você for parar na cadeia, a culpa vai ser sua. Não vai ser de quem te denunciou, não. Se você ficar sem visita lá dentro, a culpa é sua. É uma consequência que você vai estar pagando pelo seu pecado. Se você perdeu tudo dentro de casa, a culpa é sua, porque você vendeu, você achou que aquela sensação, o prazer lá do químico era muito melhor do que a sua televisão, muito melhor do que a sua cama, muito melhor do que a sua geladeira. Pior ainda, você achou que aquelas coisas são muito melhores que o dinheiro da sua mãe, o carro do seu pai,
o leite das tuas crianças, e você foi lá, de livre e espontânea vontade, acabou com a sua casa, acabou com a casa dos outros, para ficar curtindo aquela sensação da bebedeira, curtindo aquela sensação que a farinha dá, que a pedra dá, né? Fica lá a noite toda vendo tudo quadriculado, vendo monstros voando, sem sentir fome, sem sentir frio, sem sentir vontade de nada, só sentado ali curtindo aquela brisa. Tá vendo como são as coisas? E observa uma coisa aqui. Por que Deus pune isso? Porque para o ser humano é importante uma coisa: consciência e lucidez. A própria Bíblia, né, ensina a gente a ter consciência de tudo. Quando você lê lá em Romanos, no Novo Testamento, Paulo, prestar a Deus o nosso culto racional, culto significa homenagem, racional consciente, né? Então, até para você falar com Deus, ele pede que tenhamos consciência de quem ele é, né? Eu estou lembrando aqui agora, falando com você, acho que é em Hebreus, né? Fala que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é recompensador de quem os busca. Ou seja, tem que ter uma consciência. Você tem que estar desperto. Não trocar a sua consciência por aqueles prazeres orgânicos causados por outras coisas. Então, consciência sempre. E essa mensagem é mensagem de conscientização. Vocês sabem que essas coisas de entorpecentes tiram vidas, né? O álcool é o maior responsável por fins de vidas no trânsito, por causa de brigas em bares, confusões, doenças como cirrose, doenças do coração, hipertensão, que dá infarto, falência múltipla de órgãos, já falei das doenças neurológicas, né? Tanta coisa que o álcool causa. E ele não é o único, não. É uma das drogas mais letais do mundo. Mas tem outras, né? Que são muito consumidas. Por exemplo, o Brasil é o segundo maior consumidor de... né, os paulistas chamam de farinha, os baianos chamam de raio. Eu não quero falar o nome assim abertamente. Ou o apelido comum, que é pra não ter problemas aí no vídeo, né? Porque certas palavras sofrem censura e aí cai o vídeo, aí isso vai atrapalhar muito. Então eu não quero, né, que o vídeo caia, porque senão vai ser difícil para poder ajudar o próximo. E o propósito aqui é ajudar o próximo, fazer com que o vídeo esteja o longe possível. Para quem as feridas sem causa? Feridas essas que são no físico ou na alma. Vamos começar pela alma, né? É claro que as pessoas que sofrem ofensas por estarem alteradas devido às substâncias, elas sentem. Elas são vocês são seres humanos, que nem nós. Todos nós somos seres humanos, todos nós temos sentimentos, né? Todos nós sofremos com as feridas verbais, né? Esse abandono, esse desprezo da família, da sociedade. E por que sem causa? Porque não existe razão para a pessoa ficar fora de si através de entorpecentes. Não existe razão. Não existe apoio, não existe justificativa nem em Deus, nem nos homens, nem em ninguém para que as pessoas fiquem 24/7 mergulhadas na onda do entorpecente. Não existe. As pessoas que sofrem por causa desses hábitos, elas sofrem sem razão. Porque não existe, assim, motivo nela. Não existe motivo nela, na Terra, para que elas façam essas coisas. Elas vão pagar por fazer. Aí a causa passa a ser
Aqui, ó. O uso do entorpecente. Você já deve ter presenciado ou deve ter ouvido falar ou até visto na internet pessoas alcoolizadas ou sob outro efeito de outro entorpecente apanhando de madeira, né? Quantas vezes aí eu mesmo já vi pessoas, mesmo estando totalmente fora de si, apanhar e apanhar muito dentro do bar, em briga, na rua, nas lá próximas bancas de venda de entorpecente, porque a pessoa vacilou, usou lá, ficou alterada fora de si, fez besteira, aí pau quebrou. Em casa, né? A própria família espanca a pessoa quando tá assim. Essas pessoas apanham e não sentem. Quantas vezes você já deve ter ouvido falar de pessoas, né, que apanharam muito por causa disso e saíram como se nada tivesse acontecido e voltaram e fizeram de novo e de novo e de novo. É uma coisa... Enfim. Ou então, aquela pessoa que você sabe que tá ferida por dentro, nos órgãos, né? Os rins já não são mais os mesmos, o fígado, o coração, o sistema nervoso, há casos, né, que a pessoa, a imunidade baixa, ela perde peso, a memória afeta a dicção da pessoa. E são feridas sem causa, né? Por que sem causa? Assim, causa tem, na verdade. Sem contrariar as escrituras, você vai entender. Não é uma causa, na verdade, é uma consequência do uso, né, do exagero. Então você vê que isso não são causas, são consequências, né? Na relação de causa e consequências, causa é o motivo, consequência é o que aquele motivo gerou. Aí se a gente for trocar a causa por motivo, que é a mesma coisa, e analisar a vida do ser humano, a gente vai ver que não existe, vai ver que é igual como eu tinha falado. Não existe motivo para que as pessoas façam isso. Não existe. Lembra do que eu falei da psicologia, caso você tenha chegado agora e ouvido de repente aí? Eu expliquei que as escrituras não contrariam as ciências, elas reforçam as ciências, né? Esses olhos vermelhos aqui, ó, segundo a oftalmologia, ele tem alguns significados. Dentre eles eu separei 2 aqui, que são o excesso de lágrimas, né? Chorar em excesso, ou então cansaço. E você deve saber muito bem, você que é mãe, que é pai, que tem um parente nessa situação, quantas vezes você chorou, tá chorando, né? E como você se sente cansado em lutar e nada de melhora por essa pessoa. Olha, se você está prestando atenção no que eu estou falando, e se você concorda com o que as escrituras dizem, e até a psicologia também, é o seguinte, é caso de consciência da própria pessoa. Enquanto ela não aceitar os fatos e não quiser ela mesma parar com essas coisas e se reestruturar, nada vai acontecer. Porque o primeiro passo para a pessoa vencer essas batalhas do álcool e das outras substâncias proibidas é a consciência, é a autoconscientização, é o autodespertar. E enquanto a pessoa não querer, infelizmente nada poderá ser feito a favor dela. Mas
Eu sou um ser humano igual a você, a gente reconhece que você luta, você ora, né? E Deus está vendo, mas saiba disso, é preciso ter consciência. Se essa pessoa não tiver consciência, se você está nessa situação e não quiser assumir a responsabilidade pela sua vida e pelo que você faz de ruim com os outros, o problema é todo seu. Pelo menos a minha parte estou fazendo, estou compartilhando o que eu conheço, porque, né, as coisas que eu aprendo eu me proponho a compartilhar, tanto que minhas redes sociais não falarão apenas de teologia, haverão mais 2 tópicos fortes, porque são tópicos que fazem parte da minha profissão, do meu ofício. E eu juntei esses 3 campos numa rede só para poder ajudar todas as pessoas. Assim como eu estou tentando te ajudar, te mostrando que eu aprendi com Deus que essa questão de consumo de entorpecentes é uma questão de responsabilidade da pessoa. E como eu estava falando, o problema não é você beber, não é você, né, usar essas coisas. O problema é você, passar do ponto, exagerar. Isso chega a causar um espanto, né? Caramba, a Bíblia não proíbe o abuso, aliás, não proíbe o uso, proíbe o abuso. Meus irmãos, é assim mesmo. E isso deve chocar e também fazer você entender o porquê que existem pessoas que têm esses hábitos há anos e anos e nunca venderam o próprio carro, nunca deixaram a família mal, nunca roubaram pai e mãe, nunca tomaram justa causa no emprego e vivem com isso tranquilamente. Por que elas vivem tranquilamente? Porque são pessoas que não se demoram perto do vinho, nem andam buscando vinho misturado. São pessoas que não se demoram, não ficam lá se derramando, usando cada vez mais e mais e mais, e nem andam por aí buscando aquela dose mais forte para que elas, sei lá, desfaleçam. Pois é, gente, a realidade é essa, principalmente em quem mora em comunidades e favelas. Você vai ver pessoas que são usuárias há décadas e nunca destruíram nada, e você vai ver pessoas que são usuárias há meses ou até mesmo anos e nesse pouco tempo já viraram morador de rua porque venderam tudo, destruíram tudo, se estragaram tudo e foram abandonadas por causa de várias coisas aí, né, vários motivos que a gente já falou, e outras pessoas não. De repente eu posso até estar te chocando, mas eu quero falar para você que, como a Bíblia me ensinou, essas coisas sempre existiram, sempre vão continuar existindo. O que cabe é quem crê em Deus aprender com ele, tomar consciência e evitar. Se a gente nunca usou, então vamos evitar, porque a gente sabe que aquilo ali faz mal. Inclusive, no próximo vídeo eu vou explicar, né, uma coisa que leva muita gente pro buraco. Essa coisa se chama propaganda. Isso mesmo. A propaganda do consumo dessas coisas faz as pessoas entrar nessa e se destruir. Propaganda de cerveja, propaganda de... Hoje em dia não tem mais propaganda de cigarro, né? Proibida. Mas aquelas propagandas que as pessoas fazem diretamente, inclusive, vale lembrar que muitas pessoas aderem a esse problema do álcool e outras substâncias pelas propagandas que as próprias pessoas ao redor fazem, né? Ela vê aquele grupo de pessoas, todo mundo bebendo, né? E ela querendo ser aceita no grupo, ela vai e passa a beber também. Tá aquele grupo de colegas da escola que estão fumando. Aí, para ela se sentir
socialmente aceita, ela vai e fuma também, né? Muitas são as pessoas que aprenderam os caminhos do entorpecente na rua, na escola, no próprio ambiente de trabalho com colegas. Nem sempre é dentro de casa, mas é uma propaganda direta. Então, gente, a propaganda está sim por trás, tanto a da televisão quanto a propaganda das ruas estão sim por trás, né, desse incentivo ao consumo de ilícitos. Já temos aqui 50 minutos de vídeo, então no próximo vídeo eu passo a segunda parte dos versículos e mostro para vocês como é que a propaganda afeta e faz mal, e por que é importante, dentro e fora de igrejas, que a gente ensine para que os jovens, as pessoas de todas as idades, não se deixem levar pelas propagandas, sejam elas de bebidas, de outros entorpecentes, de propagandas de tudo, de roupa, sapato. O negócio é manter a consciência e não se deixar escravizar. Vou encerrando aqui por aqui. Curte, comenta, compartilha. Deixa o seu like se você gostou. Se você não gostou, pode comentar à vontade. Eu estou começando agora, então tenho muito para aprender, tenho muito para melhorar. Eu vou aceitar sim suas críticas. Se essa parte 1 já tocou em seu coração e você vê que vai tocar no coração de mais pessoas, compartilha com essas pessoas. Entre em contato comigo, fique à vontade, que eu vou te atender, eu vou conversar contigo numa boa, tendo tempo aí. Enfim, eu tô aqui para dialogar abertamente com todos vocês. Um grande abraço para vocês, né, de todo o Brasil, vocês que são de outros lugares da terra que falam língua portuguesa, você que está entendendo a língua portuguesa, está aprendendo a língua portuguesa. Então, fica à vontade aí. Se você também quer aprender mais, você que não é brasileiro, não é brasileira, e quer aprender mais a nossa língua, as nossas culturas, entre em contato aí também, tá? Então, muito obrigado pela oportunidade. Até o próximo vídeo, que já vai sair daqui a pouquinho. E vamos nessa, edificando vidas. Muito obrigado.